Você já continuou assistindo uma série que havia deixado de gostar apenas porque já tinha visto muitos episódios? Já ficou em um emprego que não fazia mais sentido porque havia investido anos nele? Já manteve um relacionamento que deveria ter terminado antes porque havia colocado demais de si mesmo nele para simplesmente ir embora? Se algum desses cenários é familiar, você já experimentou um dos vieses cognitivos mais documentados e mais custosos da psicologia humana, e muito provavelmente sem jamais ter percebido que era um viés, e não uma forma de lealdade ou perseverança. O viés do custo irrecuperável, conhecido em inglês como Sunk Cost Fallacy, foi documentado sistematicamente pela primeira vez pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky no contexto de sua teoria do prospecto, que revolucionou a economia comportamental nas décadas de 70 e 80. A premissa central da descoberta é aparentemente simples. Seres humanos tomam decisões sobre o futuro com base em investimentos do passado, que são, por definição, irrecuperáveis. E essa influência é sistemática, previsível e independente de inteligência ou experiência. Um custo irrecuperável é qualquer investimento de dinheiro, tempo, energia, emoção ou identidade que já foi feito e não pode ser recuperado independentemente da decisão que você tomar a partir de agora. O dinheiro gasto em um ingresso que você perdeu não volta, se você for ao show ou se ficar em casa. Os anos investidos em uma carreira não aumentam nem diminuem se você mudar ou permanecer. A lógica racional mais básica diz que decisões sobre o futuro deveriam ser baseadas exclusivamente em projeções futuras e não em registros passados que não podem mais ser alterados por nenhuma escolha presente. Mas seres humanos consistentemente não seguem essa lógica. Em um experimento clássico de Hal Arks e Catherine Blummer, conduzido em 1985, participantes foram apresentados a um cenário hipotético. Você comprou 2 pacotes de viagem para o mesmo fim de semana, um por $100 e outro que você prefere por $50. Você não pode cancelar nenhum dos dois. Para qual viagem você vai? A maioria dos participantes escolheu a viagem mais cara, não porque preferiam o destino, mas porque haviam pago mais por ela. O custo já gasto, irrecuperável, dominou a decisão sobre o futuro. O mecanismo psicológico por trás do viés do custo irrecuperável envolve pelo menos 3 processos que se reforçam mutuamente. O primeiro é a aversão à perda, documentada por Kahneman e Tversky como assimétrica. A dor de perder algo é psicologicamente aproximadamente 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar algo equivalente. Abandonar um investimento passado é experimentado como perda, e o cérebro trabalha ativamente para evitar essa experiência. O segundo processo é a necessidade de consistência, a pressão psicológica de agir de forma coerente com decisões anteriores para manter uma narrativa estável de si mesmo como pessoa racional e coerente. O terceiro processo é a justificação do esforço. Quanto mais custoso foi o investimento, maior a pressão psicológica para que ele produza resultado, não porque isso seja logicamente necessário, mas porque a ausência de resultado transforma o investimento em desperdício, e o cérebro resiste à narrativa de desperdício com a mesma intensidade com que resiste à narrativa de fracasso. Esses 3 processos operam simultaneamente e se reforçam, criando uma pressão psicológica no sentido da continuidade que frequentemente supera a análise racional da situação presente. Os estudos sobre escalada de compromisso, um padrão relacionado ao viés do custo irrecuperável, demonstraram que gestores e tomadores de decisão tendem a aumentar o investimento em projetos fracassados exatamente quando os sinais de fracasso se tornam mais claros. Em vez de reduzir a exposição diante de evidências negativas, eles injetam mais recursos, em parte para justificar os recursos já investidos, em parte para evitar ser vistos como responsáveis por um fracasso que se tornaria público no momento em que o projeto fosse encerrado. A escalada de compromisso transforma o viés individual em política organizacional. Um dos exemplos históricos mais documentados de escalada de compromisso em escala institucional foi o desenvolvimento do avião supersônico Concorde pelo governo britânico e francês.
À medida que os custos escalavam muito além das projeções originais e as perspectivas comerciais se tornavam cada vez menos viáveis, os governos continuaram investindo, em parte porque encerrar o projeto significaria reconhecer publicamente o desperdício de recursos já comprometidos. O projeto continuou mesmo quando análises internas indicavam que a descontinuação seria a decisão economicamente racional. O nome do avião se tornou sinônimo do fenômeno na literatura econômica. O viés do custo irrecuperável opera com particular intensidade em relacionamentos, talvez o domínio onde suas consequências são mais pessoais e mais difíceis de examinar com clareza. Pesquisas sobre persistência em relacionamentos insatisfatórios demonstraram consistentemente que a duração do relacionamento e o nível de investimento emocional percebido são preditores significativos de permanência, independentemente da satisfação atual reportada. Pessoas permanecem não porque o relacionamento presente seja bom, mas porque o passado investido parece pedir para ser honrado, mesmo que honrá-lo signifique continuar em algo que já não serve a nenhuma das partes. A pesquisa também documentou como o viés do custo irrecuperável opera em decisões de saúde, com consequências que podem ser literalmente fatais. Pacientes que já iniciaram um tratamento médico agressivo tendem a continuar esse tratamento mesmo quando as evidências indicam que ele não está funcionando e que alternativas menos invasivas poderiam ser mais eficazes, em parte porque interromper o tratamento iniciado é experimentado como admissão de que o sofrimento já suportado foi em vão. Médicos que recomendam a descontinuação de tratamentos ineficazes enfrentam resistência dos próprios pacientes, que interpretam a recomendação como desistência, em vez de reorientação racional. O que torna o viés do custo irrecuperável especialmente difícil de combater é que ele frequentemente se disfarça de virtude. Persistência, lealdade, comprometimento, respeito pelo esforço. Essas são qualidades genuinamente valiosas em muitos contextos, e o cérebro não distingue com facilidade entre a persistência que leva ao resultado e a persistência que prolonga o desperdício. A mesma narrativa interna que sustenta a perseverança legítima sustenta a continuidade irracional, e essa ambiguidade torna o viés particularmente resistente ao autoexame honesto. Richard Taylor, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2017, em parte por seu trabalho sobre contabilidade mental, o processo pelo qual as pessoas organizam mentalmente seus recursos e decisões em categorias separadas, demonstrou que o viés do custo irrecuperável é em parte um produto dessa contabilidade. Cada investimento abre uma conta mental que o cérebro deseja fechar com saldo positivo. Encerrar um projeto, relacionamento ou curso de ação sem resultado equivale, na contabilidade mental, a fechar uma conta no vermelho, e a resistência a isso é tão intensa quanto a resistência a qualquer outra forma de perda percebida. A boa notícia, e existe uma, é que a consciência do viés do custo irrecuperável reduz mensuravelmente e documentadamente sua influência sobre as decisões. Estudos experimentais demonstraram que participantes informados sobre o viés, antes de tomarem decisões relacionadas a custos irrecuperáveis, fazem escolhas significativamente mais alinhadas com a análise racional do que participantes não informados. O conhecimento do mecanismo não elimina a pressão psicológica, mas cria uma camada de distância cognitiva entre o impulso e a decisão, que é suficiente para alterar o resultado em proporção significativa. A pergunta prática que os pesquisadores recomendam como antídoto ao viés do custo irrecuperável é deceptivamente simples. Se eu ainda não tivesse feito nenhum desses investimentos e estivesse começando do zero hoje, eu escolheria entrar nessa situação? Se a resposta for não, se a situação presente não justificasse o início de um novo investimento, então a continuidade está sendo sustentada pelo passado, não pelo presente ou pelo futuro. Essa pergunta não garante que parar seja sempre a decisão correta, mas garante que a decisão de continuar seja baseada em algo mais do que o peso acumulado do que já foi colocado. Kahneman, ao refletir sobre décadas de pesquisa sobre vieses cognitivos, observou que conhecer os mecanismos não nos torna imunes a eles, mas nos torna capazes de criar sistemas e práticas que reduzem sua influência sobre decisões importantes.
No caso específico do viés do custo irrecuperável, isso significa desenvolver o hábito de separar deliberadamente a avaliação do passado da decisão sobre o futuro. Não porque o passado não importe, mas porque ele já aconteceu e a única decisão real que existe é sempre sobre o que fazer a partir de agora. Persistir pode ser sabedoria, mas persistir apenas porque já se começou é quase sempre o custo mais alto de todos.